Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra falar mais uma vez. Aliás, se você não viu meu primeiro vídeo de Dominada pelas Sombras, vou deixar aqui. Eu fiz mais um vídeo falando de motivos para você ler e agora neste vídeo eu vou falar e fazer um pouco da minha resenha do livro, que é este da Valéria Veiga. Eu tenho um carinho muito especial pela autora, um carinho muito especial especificamente por este livro, então eu vou contar para vocês como que essa história chegou até mim e obviamente insistir para vocês lerem o livro, que tá muito fácil de vocês encontrarem no Amazon Kindle. Inclusive, Valéria Veiga é autora best-seller do gênero, inclusive também ficou aí em primeira posição sobre o gênero. Então nós vamos falar nesse vídeo de Dominada pelas Sombras. Fiquem tranquilos, você que não leu, você que não tá sabendo do que se trata, pode ficar tranquilo, eu não vou dar spoiler aqui. Eu vou falar do livro, dos personagens, do que acontece sem dar spoiler, pode confiar em mim. Vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, comenta muito aqui embaixo. Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos falar de Dominada pelas Sombras sem spoiler. Primeiro de tudo que Dominada pelas Sombras não começou assim do nada. Eu li primeiramente o livro Doce Perigo da mesma autora, Valéria Veiga, que era um livro erótico que contava também sobre uma menina que se apaixonou por um CEO e a história virou outra coisa. Depois vem outro livro que é a Máfia Cooper e eu me apaixonei, comecei a gostar muito desses livros, né, desse tipo de livro, e como vocês sabem, já me seguem aqui no canal, sabem que eu amo vampiros. Amando vampiros, eu também queria achar algum livro que tivesse aí alguma coisa a ver com fantasia e enfim. E eu estava em uma live no meu Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, se inscreve no meu canal também e também vai lá no meu Instagram e nas minhas outras redes, porque eu vivo falando por lá também. E aí eu fiz uma live, eu tava junto do Lucas, que é o meu noivo, e aí o Lucas também tinha lido algumas partes de Doce Perigo e tinha gostado também, enfim. Aliás, eu tô com o livro bem aqui no meu Kindle. Aí a Valéria entrou na minha live e a gente começou a falar do livro dela, enfim. E do nada eu falei, meu, seria muito legal, Valéria, se você fizesse um livro de vampiros com livro erótico. Juntar esses gêneros aí, meter uma fantasia. E não é que a bichinha fez? Ela fez o livro Dominada pelas Sombras, inspirada no que eu tinha falado para ela fazer e fico muito feliz que exatamente isso, gente, foi tudo que eu pedi sim. E ela criou o universo que é o Dominado pelas Sombras, protagonizado pela Luna Heller. A Luna Heller, ela é uma capitã da tropa e a gente começa um livro em 2030. Ele é dividido em 3 partes, mas não dividido em 3 partes no sentido de que são 3 livros ou são sequências, enfim. É tudo no mesmo livro, mas essas 3 partes são divididas em anos. Então 2030 seria a atualidade nossa, é como se a gente já tivesse em 2030 e em 2030 a gente começa a entender um pouco da história da Luna Heller, que é uma protagonista cheia de garra, coragem e muito firme e forte nas suas decisões, mas ela tem um porém. Quando ela era mais nova, os pais dela morreram e a morte foi causada por um vampiro. Mas aí, quando ela foi crescendo, ela foi pesquisando várias maneiras de como se matar um vampiro e por isso ela entra na tropa para poder caçar esses vampiros. Então, essa realidade de 2030 é uma realidade onde as pessoas sabem que existem vampiros e elas vão atrás desses vampiros, inclusive a que mais mata vampiros é a nossa protagonista, Luna Heller. E sim, eu pedi especificamente vampiros porque eu sou muito fã de The Vampire Diaries e depois começando e conversando com a Valéria, ela também ama The Vampire Diaries, ama The Originals, Legacies, então a gente tem muita coisa em comum e fiquei muito feliz porque ela trouxe esse contexto histórico dos vampiros, qual é a origem dos vampiros, como que ela introduziu exatamente os vampiros desse universo dentro
do livro que ela fez. E eu já achei a personagem uma personagem bem sistemática. Sendo uma personagem sistemática, a gente já entende que ela vai ser uma pessoa muito difícil. E aí eu pensei, como será que deve ser as partes eróticas do livro? Como será que deve ser a parte hot do livro da Valéria? E no fim, eu achei que foi tudo muito incrível, porque depois de um tempo, em 2030 ainda falando, ela vai conhecer o Darius Blake, que obviamente, gente, isso não é spoiler, até porque estamos falando de um livro erótico e tem que ter aí uma pessoa para a Luna se relacionar. E ela vai conhecer o Darius Blake, o Darius. Pela descrição da Dona Valéria, eu achei que ele é uma pessoa assim que, meu Deus, não tem como resistir. E eu fiquei pensando, porque quando eu assistia The Vampire Diaries, eu ficava olhando as pessoas e falava, meu, não importa se eu gosto ou não do personagem, mas todos eles são muito bonitos e atraentes, e a Valéria consegue descrever o Darius assim. E eu fiquei bem feliz, porque a Luna me parecia uma menina muito bonita, destemida e tal, que conhece o Darius, que é um cara totalmente sedutor. E sendo assim, a história vai se desenrolando. Falei especificamente agora da primeira parte e agora vamos para a segunda parte do livro. Nessa segunda parte do livro, a Luna ela vai conhecer um passado que nem ela mesma conhecia. Isso faz com que o livro fique muito mais interessante e nós vamos conhecer uma nova personagem que é a Filipa. A Filipa parece que tem os traços da Luna, mas ao mesmo tempo ela tem uma personalidade diferente. E nós vamos conhecer especificamente nessa segunda parte do livro a história de Darius Blake, que provavelmente eu falando aqui para vocês já sabem do que se trata, quem é ele, o que ele faz, porque estamos falando de um livro hot, mais sobrenatural, então qual é a parte da sobrenaturalidade dele que vai fazer com que o livro seja assim algo bem instigante. E aí, uma das coisas que eu não vi ainda de universos de vampiro é exatamente isso. Qual é a origem dos vampiros? Por que é 1500 e pouco? O que tinha? Como que as pessoas, como que eles descobriram esse banco de sangue? Como que funcionava isso? E ela consegue fazer essa descrição totalmente muito bem explicada. Isso faz com que o livro seja mais instigante, principalmente porque ele é o meio do livro. O legal de ter 3 partes é porque você tem a história começo, meio e fim, mesmo que esses anos estejam um pouquinho bagunçados. E na terceira parte nós vamos conhecer outra pessoa. Enfim, gente, essa terceira pessoa é uma pessoa que eu gosto bastante, mas também temos uma história bem diferente das outras personagens, que vai ser de 1900 e pouco, que acontece outra coisa que vai ser relacionado ao Senhor das Trevas. Enfim, gente, olha, eu acho que essas 3 partes têm uma sequência muito boa e fazendo com que a leitura seja ainda mais dramática. Você que gosta desse gênero literário vai ficar bem instigado, porque a história, o contexto histórico é legal, porque vai envolver vários anos, tem os anos que tem as guerras, tem os anos que tem vários acontecimentos históricos, obviamente, e também tem todos os gêneros literários que eu pedi exatamente por isso. Por fim, Dominada pelas Sombras é o livro que você precisa ler, porque se você gosta de vampiros, gosta de fantasia e gosta de leitura hot, obviamente que você vai amar Dominada pelas Sombras. E comenta aqui embaixo se você já leu. Se você vai ler, agradeça a mim no final, porque eu acho que você vai gostar sim. Quem sabe a gente não faz aí um outro conteúdo falando sobre uma leitura coletiva. Eu já li 2 vezes já, leria a 3ª vez e enfim, ficou um ganchinho. Mas é uma história com começo, meio e fim. Se você gosta de começo, meio e fim, obviamente que você vai adorar essa história por conta das divisões dos anos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Comenta muito e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!